E aí pessoal, beleza? Estamos aí, feriadão de carnaval, né? Eu vim mostrar pra vocês alguns materiais que eu uso aqui na minha casa com as minhas crianças na parte da educação infantil. Porque eu coloquei nos stories do Insta e o pessoal gostou muito e me disse: tá, e por que tu não faz um vídeo desses no YouTube pra ficar gravado? Porque lá no stories só dura 24 horas, né? Então aqui fica pra sempre, a pessoa tem acesso eterno, né? Vitalício. Então, gente, vou mostrar pra vocês alguns materiais que eu uso aqui com os meus pequenos. Eu tô trabalhando atualmente com as fábulas com as minhas crianças, todas. Aí vocês devem me perguntar assim: tá, mas Thay, como é que tu trabalha com livros com bebês de 2 meses? Bom, é óbvio, né, que a gente sabe que não vai ser um trabalho como o de uma criança, como o Pedro, que tem 2 anos. Mas eles olham pra mãe lendo, né, e entendem que isso é algo de interesse. E eles escutam as historinhas, né, mesmo que seja assim, aos pouquinhos, mesmo que eles não tenham concentração necessária o suficiente ainda para aprender a história, eles estão ali escutando e vendo eu lendo o livro. Então é importante sim, né, ler livros para as crianças. Inclusive eu tenho um material que eu fiz quando eu terminei o meu curso de teologia, o meu bacharel, que eu posso até tentar ver uma forma de deixar para vocês em e-book. Se vocês quiserem, botem aqui embaixo nos comentários. Deixar e-book, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Eu posso tentar deixar aqui no box de descrição alguma coisa para vocês pegarem esse e-book, onde eu falei que a gente deve ler para as crianças desde o ventre materno, tá? Então, e ali eu explico tudo cientificamente, né, com base teórica, né, todo o embasamento do porquê e como esse bebê recebe essa informação desde o útero da mamãe. Então, se você quiser ter acesso a esse material, deixa aí que eu posso postar aí pra vocês, tá? Eu vou tentar achar uma forma de transformar isso em e-book gratuito aí pra vocês. Quem tiver interesse, só deixa aqui embaixo. E-book que eu vou saber. Bota aí, hashtag e-book, eu vou saber o que que é. Então aqui, pessoal, tô trabalhando com eles as questões das fábulas, tá? Aqui temos várias fábulas: os músicos de Bremen, a raposa e o galo, o leão e o camundongo, a cigarra e a formiga, o pastor brincalhão. Então, esses livros aqui são próprios para crianças, tá? Eles têm as ilustrações, né? Vou mostrar aqui um para vocês terem uma ideia. E são textos curtos que a criança vai conseguir ter uma certa concentração maior para ouvir até o final, tá? No geral, crianças não têm uma concentração tão alta assim. Então, a gente consegue ter delas assim uns 5 minutos de concentração bacana, boa mesmo, a menos que seja de altíssimo interesse para elas ficarem mais tempo ouvindo. Mas 5 minutos de concentração no livro é maravilhoso. Isso, claro, vai sendo trabalhado, principalmente se for cortando as telas, porque as telas tiram a atenção dos livros. Então, o que seriam as telas? Principalmente a televisão, celulares, tablets, essas coisas que tem a ver com desenhos, né, muita informação visual, enfim, isso tira a concentração da criança. Aqui em casa nós usamos telas, tá? Só que com um tempo bastante reduzido. Esse livro aqui são as fábulas de Êxodo. Esse livro, ele é para adultos. Como vocês podem ver, ele não tem imagens, ele não tem ilustração, né? O que ele tem são apenas as histórias propriamente ditas, né? E aí, como é que eu trabalho isso aqui? O Pedro ama essas histórias aqui. Por quê? Por exemplo, aqui eu vou pegar uma história para mostrar para vocês: A Serpente e o Caranguejo. Como é que eu faço para trabalhar uma história sem ilustração, né? Como essa da Serpente e o Caranguejo? Bom, em primeiro lugar, eu faço uso de figura de linguagem. Então eu uso a onomatopeia, que seria o quê? Eu faço os sons deste animal. Então, por exemplo, serpente. Como a serpente faz? Então o Pedro, ele já sabe reproduzir o som da serpente, porque eu ensino ele que a serpente faz. E o caranguejo? Então eu começo
montando a imagem de que o caranguejo anda de lado, né? E faço. Então ele acha super engraçado e ele reproduz, né? Vai. E aí eu leio fazendo os sons. Então eu uno aí a onomatopeia, que é a figura de linguagem relativa aos sons, com os gestos, né? Tanto da serpente quanto do caranguejo. E assim eu faço também com os outros bichinhos que aparecem nas fábulas, as outras fábulas do livro. E tem sido bem bacana, porque ele tem gostado muito desse tipo de leitura. Esse aqui é um livro que ele pegou pra riscar. Então eu quero mostrar pra vocês, além dos livros de fábula, eu tenho trabalhado com ele outras questões. Com as crianças, os bebês, eu tô trabalhando especificamente esse livro aqui, tá? Porque como eles só escutam mesmo, né? Então eu acho que não tem livro melhor para trabalhar do que um livro propriamente dito, né? Sem ilustração e tudo mais. Mas é claro que quando eu quero mostrar uma ilustração para os pequenos, né, eles ainda não conseguem articular, porque eles só têm 2 anos, 2 meses, então eu mostro a ilustração destes livrinhos aqui infantis. Pedro tá apaixonado por este livro que eu ganhei na Feira do Livro. Olha, nem sei de quando foi, na verdade. Deixa eu ver se tem aqui. Faz algum tempo, acho que foi de 2016. Foi aqui de Porto Alegre, né? Eles deram pra nós, através da Caixa Econômica Federal, esse livrinho aqui que conta a história do Dedé. O Dedé era um menino que não gostava de ler, mas aí os pais dele compraram um livro pra ele e deram de presente. E aí ele começou a ler esse livro todas as noites e ele escondia o livro debaixo do travesseiro porque, segundo a história, ele era transportado para um país chamado País das Letras. E lá ele vivia grandíssimas aventuras. Então o Pedro ele se identifica muito com o personagem principal deste livrinho, porque ele tá sempre com o livro na mão, né? E o Pedro também ama livros, ó. Então aqui é quando ele ganha o livro dos pais dele, né, enfim. E aí aqui ele começa então a se interessar pela leitura. E ele vai fazendo a leitura, enfim, né, e vai conhecendo o planeta Letra, os bichinhos do planeta Letra, né, tem o rio de peixe Letra e a árvore de histórias, é muito bacana. Aí aqui, ó, o mundo da imaginação, ó, o menino, o Dedé, tá aí vestidinho, né, de soldadinho lutando, enfim. E aí na história vai mostrando que ele vai passando essas aventuras para os seus amigos, o Dedé. E o Pedro fica apaixonado pela leitura desse livro, então ele tá sempre pedindo pra gente ler, porque eu acho que ele tem essa identificação com esse personagem principal. Primeira coisa, aqui em casa a gente tá aprendendo algumas técnicas de homeschooling. Então, a gente está trabalhando, né, a questão de ensinar ele, a pré-alfabetizar ele em casa. Ele vai pra escola, tá, pessoal? Tanto é que eu mostrei aí pra vocês o vídeo da volta às aulas. Mas nós trabalhamos com ele as questões de pré-alfabetização em casa já. E o Pedro, ele já reconhece as letras. Então, a gente comprou esse livro que é muito legal, porque além dele ter uma textura muito gostosa, que o Pedro gosta de mexer, enfim, ele também é muito bonito visualmente, né, e colorido. Ele ainda não consegue fazer as atividades, né, porque esse também não é o contexto é apenas ele olhar para a letra e para o que estiver ao lado da letra e identificar. Então, atualmente a gente está trabalhando com a identificação dessas letras, tá, pessoal? Não é... nós não estamos preocupados em ele aprender a ter coordenação motora para fazer atividades. A gente quer que ele identifique. Então aqui, por exemplo, né, letra A, avião. Nós já sabemos que a primeira letra do avião é a A, né? Então ele vai se identificando, né, com a letra e com o personagem relativo à letra, né? E ele acha muito bonito, assim, por exemplo, D, dinossauro. Ele vai fazendo essas analogias, né? Então, final da história, aqui ele fala, como ele tem irmãos gêmeos, né? Ele diz nenéns. Aí a gente diz, não, filho, é irmãos, é com I, filho. Aí a gente vai trabalhando, né, essas questões com ele gosta muito disso. Da mesma forma, a gente comprou dos números. Os números ele já riscou um pouco mais, né, já tá
tentando, já tá bem riscado inclusive o livro, porque ele gosta de pegar o lápis e fazer os rabiscos, né? Ele diz que ele tá escrevendo, então a gente estimula isso mesmo nele, porque essa é a intenção. Mas como eu disse pra vocês, a intenção primeira é que ele identifique o que tá aqui. Então aí é importante que ele saiba que isso aqui é o número 1 e que aqui é um jacaré. Pronto, pra mim já tá mais que excelente. Saber o número e o que vem ao lado do número, pra mim já tá maravilhoso. E assim a gente vai trabalhando em casa. Esses aqui foram os dois que ele já abriu, tá? Mas nós ainda temos esses dois que não foram abertos. Um é sobre coordenação motora e o outro é primeiras palavras. Todos dessa mesma coleção. Inclusive, esses livros, gente, eu encontrei na Avon. Olha, não sei como que na Avon tem essas coisas, mas eu, às vezes, me acho dentro da revistinha lá com algum material interessante. Eu acabo comprando algumas coisas porque, tu vê, isso aqui eu não encontrei em lugar nenhum, só nesse lugar que eu falei aí pra vocês. Na nossa viagem pros Estados Unidos do ano passado, que eu tenho uma série de vídeos aí, hein, gente, sobre viagens pros Estados Unidos com o bebê, porque o Pedro tinha 11 meses. Olha, eu tô fazendo uma confusão com 11 meses, que misericórdia. Então, mas aí o que acontece? Eu fiz uma série de vídeos aí mostrando como é possível a gente viajar com bebês, tá? E eu vou tentar deixar aqui nos cards pra vocês, tá? Aqui por cima da minha cabeça aqui vai estar os cards pra vocês. E aí lá a gente comprou estes Muppets, né? Que são os fantoches, os livros Muppets. Esse aqui é do Humpty Dumpty, que é um personagem bem conhecido, né? Nas historinhas de criança em inglês, na verdade. Porque tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra esse personagem aqui é bem conhecido. E aí todo livro é em inglês. Eu sei inglês? Não. Eu sei escutar o meu marido falando. Quem é fluente aqui em casa é o Matheus. Mas aí a gente trabalha o inglês com ele através do Matheus, né? E, é claro, alguma coisa eu conheço, né? Acabo fazendo também umas traduções, né? Pra trabalhar com livro, enfim. Mas a gente consegue fazer, pra quem tem interesse, né? Nessa área de inglês, aí quem trabalha com isso é o meu esposo. Esse aqui é o Thomas and Friends, que também, ele, além de ser um livrinho com uma pequena historinha também, por causa da questão da concentração infantil, ele ainda tem a opção de encontrar personagens perdidos pelas páginas, sabe? Tipo aquele Encontre o Wally, sabe? Então é bem interessante, porque a criança tem que ficar buscando na página os personagens que estão sendo pedidos aqui ao lado, né? E o livro todo é assim, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, daí aqui tem os personagens que necessitam ser encontrados aqui na página, e a criança vai procurando e vai encontrando, tá? Esse aqui é bem bacana também de trabalhar. E por último, mas não menos importante, quando a gente fala em fotografia, quando a gente fala em foto mesmo, assim, imagem, ilustração, essa parte assim, interessante até de identificação com outros bebês, a gente ganhou aqui em casa esse livro aqui, Brincar, Clicar, Amar. Até me faz lembrar um pouco aquele livro da Elizabeth Gilbert, que é o Comer, Rezar, Amar. Acho que foi essa a ideia da autora desse livro. Então ela é fotógrafa e ela resolveu fazer imagens das crianças que ela, enfim, que ela trabalha, né? Mas imagens assim, mais próximas do real possível, né? E aí, uma das coisas que eu achei bem interessante é que o Papai é Pop, aquele que tem um best-seller, ele que faz o prefácio do livro, né? E ele fala justamente sobre isso, que ele não queria fazer fotos, aquelas fotos assim que, sabe, todo mundo sorrindo, a vida é bela, porque ele disse que isso não remete à realidade, ele queria algo mais real. Então, ele aceitou o trabalho dessa fotógrafa aqui, porque justamente ela faz trabalhos bem reais, né? E aí aqui, ó, aqui começa o trabalho fotográfico dela. E é engraçado porque realmente as crianças, elas se identificam com esse trabalho, né? Ó, o neném, ó, quando tu vai mostrar pro meu filho mais velho, por exemplo, o neném tá dormindo, que ele entende que neném é o bebê pequeno, né? E ele é o bebê porque ele é grande, né? Então, ó, as imagens do livro são bastante legais também para serem trabalhadas. Então aqui, pessoal, eu tô mostrando para vocês várias formas
de trabalhar diversos tipos de livros com os nossos filhos, né? Porque aqui eu mostrei pra vocês fábulas, né? Com texto adulto, fábulas com ilustrações infantis, material com dicas de homeschooling mesmo, né? Pra trabalhar com a identificação das letras, números e tal. Em inglês, leitura mesmo, né? De historinhas fantásticas, né? E a realidade, né? Que também é bastante interessante. Quem gostar desse tipo de coisa, né, gente? Olha, trouxe pra vocês bastante materiais pra mostrar, né? Como trabalhar aí com os pequenos em casa. Tá bom, gente? Um beijo grande. Deus abençoe. Vou deixar o Instagram aqui no box de... Tivemos um pequeno contratempo. Vou deixar o Instagram aqui no box de descrição pra vocês. Sigam a gente lá também, porque a gente sempre tem histórias legais pra vocês que já são mães, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau!